que muitos professores pediram para a gente tocar, né, nesse assunto, é que mais de uma vez a Confederação Nacional dos Municípios, ela criticou o reajuste do Piso Nacional da Educação Básica, que foi estipulado pelo governo federal, né? Ela alega que não existe base legal para o aumento de 14, acho que é 14,95% em 2023, porque essa medida traria um impacto anual de quase 20 bilhões para os municípios. A Confederação ainda tem recomendado cautela e prudência aos gestores dos municípios e orienta as cidades de que não estão obrigados a conceder esse reajuste, né? A senhora enxerga esse posicionamento, como a senhora enxerga esse posicionamento, né? Que postura a senhora pretende adotar num diálogo com os municípios pernambucanos e com o governo do estado sobre o piso nacional? Olha, é bem abismada, porque é uma lei antiga. É uma lei que existe desde 2008. E essa lei, ela define pedagogicamente o que é o piso e, ao mesmo tempo, ela diz de onde é que vem os recursos para pagar. Tem que aplicar. Desses 25, 20% vão para o Fundeb. E desses 20 que vão para o Fundeb, até 80%, 70% é a marca, mas tem municípios e estados que ultrapassam, deve ser utilizado para pagamento do piso. Então, é tudo muito bem mastigadinho. E o reajuste, ele não é inventado pelo presidente da República nem pelo MEC. O reajuste é um cálculo que se faz tomando algumas referências. O custo aluno, que tem como referência, inclusive, crescimento de receita e inflação. Então, não é uma coisa aleatória. Eu sei que os municípios são a parte mais frágil da cadeia federativa. É sobre eles que recai muita da responsabilidade. Conseguimos agora não mexer no FPM, que Bolsonaro fez um censo por GPS e a primeira parcela do FPM agora veio toda rebaixada, que os municípios perderam em tese ou perderiam população. Eu acho que a reforma tributária tem que ser feita para melhorar a situação dos municípios e dos estados, mas os professores não podem pagar por isso. Professores é uma categoria que menos recebe por nível superior comparada com outras. Um advogado ganha mais do que um professor, um médico ganha mais do que um professor, tudo de nível superior ganha mais do que um professor de nível superior. E uma das metas do nosso Plano Nacional de Educação é equiparar isso, que professor de nível superior ganha igual a qualquer categoria de nível superior. Então, o piso, ele nem resolve isso, mas ele é um caminho para alcance disso. A lei do piso também, ela diz que os municípios que não conseguem pagar o piso, e eles tendo, de fato, comprovação disso, há uma complementação que precisa ser feita pela União. Professores estão recebendo precatórios agora. Receberam ano passado o correspondente a 40% da dívida, vão receber 30% e 30%. Sabe de onde vem esses precatórios? Da falta de atualização do Fundeb e do piso, que a União não fez a sua parte no Fundeb. Então, no antigo Fundef, vários estados e municípios recorreram, como o estado de Pernambuco recorreu, na justiça, a ação durou quase 20 anos, para que a União complementasse o que ela devia aos estados e aos municípios. A União pagou por força da lei. E desse valor, 60% está sendo devolvido aos professores. Então, tem os cálculos, tem tudo organizado. Eu sei que o que falta é uma visão técnica mais apurada, uma vontade política de maior compromisso, né?
para que o piso seja pago. E piso não é salário único, nem é teto. O piso é um valor segundo o qual nenhum professor com formação de nível médio, em início de carreira, para uma jornada de 40 horas semanais, pode ganhar menos. Logo, pula o piso a carreira, a jornada e a formação. É uma verdadeira política de valorização que precisa ser melhor observada. Minha voz continuará sendo esta no Senado para lutar para que o piso possa ser, de fato, uma política respeitada Eu no ia Brasil até inteiro. continuar, senadora, nesse tema do piso, porque tem a questão do rebatimento na tabela, e a senhora, como foi presidente do sindicato, então seria bem interessante a gente continuar nessa discussão no plano de cargos, mas aqui o apelo está gigante para que a gente fale sobre a questão do concurso. E a senhora teve uma reunião este mês com a nova secretária de Educação, né, a Ivaneide Dantas, e vocês trataram desse assunto. Ela deu uma justificativa, disse que está fazendo a contagem, né, que está fazendo a análise das cadeiras vagas, das demandas em relação às escolas. Mas, assim, pelos argumentos que foram apresentados, inclusive amanhã termina o prazo que o Ministério Público deu para que o governo do Estado apresente esse cronograma, a senhora sinceramente acredita que o governo do Estado vai chamar os aprovados do concurso ainda este semestre? Acredito. Eu acredito que sim, né? Primeiro, tem uma questão que você precisa atender os dois interesses. Tem professor contratado que fica com medo que vai perder o contrato porque vai se chamar os professores concursados. Você sabe disso também. Aqui no Estado, os contratados, a partir do ano retrasado, ganham o piso, né? Ganham o piso. E a gente tem que lutar por isso. Contratado não é uma situação permanente. Contratado é uma situação emergencial. É contrato por tempo determinado. Eu lutei muito pelos contratados, para eles terem o mesmo direito dos professores em relação à carga horária, em relação a salário, em relação a notebooks, porque a responsabilidade é a mesma. Agora, contratado não é para sempre. Contratado não é um cargo público permanente. A gente tem uma diferença muito grande em relação ao número de contratos e ao número de aprovados, mesmo considerando o cadastro de reserva, porque a gente está com um número exorbitante de contratados. Nós temos cerca de 18 mil a 19 mil contratados. E aprovados no concurso, chegamos perto de 3 mil, com mais o percentual do cadastro de reserva. Então, o que a secretária me disse é que esse descompasso tem que ser analisado. O governo anterior deixou as coisas na transição, mas nem tudo responde à visão do novo governo. Eu tiro por nós. A gente recebeu a transição, dificilmente, né? Muito difícil, e muita coisa a gente vai ter que alterar. Né? Não temos mais de 20 mil contratados em Pernambuco, temos quase 20 mil. O número gira em torno de 19 mil. 1.000 professores faz uma diferença muito grande. Muito grande. Observem bem os números, porque isso é importante para a nossa reivindicação. Tem a quantidade de contratados já enseja, inclusive, um novo concurso. Depois de chamados aprovados, depois de chamado o percentual do cadastro de reserva, ainda vai ter vaga. O cadastro de reserva, o nome já está dizendo, é um cadastro de reserva. Ele só pode ser acionado depois que os aprovados forem convocados e tomarem posse. Olha, o concurso não é fácil. Vocês que fizeram sabem das fases. E depois de todas essas fases, né, a gente vai para a homologação. A homologação foi feita. Depois da homologação, a gente tem a convocação. O convocado tem um prazo para se apresentar e ele não pode ser cortado antes desse prazo ser cumprido.
O governo não pode cortar, ele tem que aguardar a apresentação do convocado. Convocado assume, localiza, aquela vaga deixa de existir. Convocado não cumpre o prazo. Chama-se o seguinte, é para isso que o cadastro de reserva serve. Se chamar de todas as áreas e ainda não preencher as vagas do edital, o cadastro de reserva tem todo o direito de ser acionado. O que a secretária me disse não foi previsão de data. Ela me disse que estava trabalhando com todo afinco para isso ocorrer o mais rápido possível neste semestre. Não me falou início de ano letivo, porque vai começar na próxima semana. No entanto, houve uma ação do Ministério Público e esta ação obriga o governo do estado a dizer esse prazo, que ela não me disse só o processo como estava sendo feito, que o prazo de convocação tem que ser dito ao Ministério Público no dia 27 desse mês. É o que a gente tem no horizonte, não é? Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que os concursados vão ser convocados. Eu não saí com essa dúvida da secretaria. O que ela não me afirmou foi o dia, o prazo, não é? Mas que o Ministério Público se colocou para que o governo cumpra até o dia 27 o anúncio desse prazo. Vamos esperar, atentos. Vocês fizeram o mais difícil, que foi passar no concurso. Não foi fácil passar nesse concurso. Eu sei que teve muitas críticas, inclusive da banca. Eu mesmo recorri em 2 questões da banca que eu não achei corretas, não é? Então, se a gente não pode esperar o prazo, eu não sei o que é que a gente pode fazer. O que eu posso fazer, eu já fiz. Fui a secretária, lutei. O Ministério Público pressionou o governo, botou uma ação. Bom, quem não quiser esperar o prazo, o que é que a gente pode fazer? As aulas podem começar sem o concurso? Podem, porque tem os contratados. Então, as aulas podem começar, né? O que a gente precisa é fazer o mapa para depois não ficar o que a gente verificou em um determinado concurso, que a pessoa era convocada, a sua vaga não estava mais disponível, tinha que mudar de grade, etc. e tal, né? Eu estou muito atenta, disse a secretária que vou acompanhar na minha condição, né, de lutadora por essa causa. Eu lutei pelo concurso, eu lutei pelos concursados, eu lutei pelos contratados, e não é agora que eu vou abandonar a causa. Agora, tem coisa, minha gente, que não é quebrando e arrebentando. Não quero mais esperar o prazo. Vai fazer o quê? O prazo está dado pelo Ministério Público. No dia 27 vai haver algum pronunciamento do governo. O governo não pode, não é, desdenhar de uma posição feita pelo concurso público. A convocação é uma obrigação. Mas você sabia que a convocação, por lei, tem 2 anos para ser feita? Então, as coisas da legislação que não é do jeito que a gente quer, né? O concurso tem validade de 2 anos. Então, o governo pode levar 2 anos para convocar. É errado? Claro. Claro que é. Claro que a gente tem que pressionar para ser convocado o quanto antes. Por isso que eu disse à secretária. Mas eu acho que a convocação, repito, ela vai ser feita e vai ser feita dentro do que está descrito no edital do concurso. O cadastro reserva só pode ser acionado quando todas as vagas forem senadora, preenchidas. Vamos lutar, a minha senhora... gente. Eu acho que tem vaga para todo mundo, viu? Porque com quase 20 mil contratados e menos de 4 mil vagas, tem vaga para todo mundo.